Vamos a ver. Psh. Buenas noches. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Olá, Despertar Montessori, que bom te ver aqui. Obrigada por ter aqui. Pois hoje nós vamos falar sobre o que vocês quiserem. Hoje é um Montessori Live aberto e vai ser bilíngue. Educar-nos para vivir. Olá, buenas noches. La idea es que cada uno, o cada una, mejor diciendo, haga una pregunta y yo lo voy a contestar. Pode ser sobre Montessori, pode ser sobre disciplina positiva, pode ser sobre qualquer coisa, de acordo? Pode ser sobre qualquer coisa, tá certo? Assim, mais pra gente se conhecer, pra gente bater um papo, para nos descontrair um pouco. Porque com toda essa loucura aqui de coronavírus, de confinamento, creio que nadie está com cabeça esses dias para muita coisa. Não, tanto que eu havia feito uma encuesta em Facebook e também Instagram, perguntando que tema poderíamos falar aqui no Montessori Live, mas ninguém respondeu. Então, pensei, tá certo, já que ninguém tem ideia nenhuma, então vamos fazer um Montessori Live aberto. Tá certo? Eu me vou apresentar, se acaso alguém não me conhece, ou se alguém não me conhece. Sou Alessandra, tenho um hijo de 9 anos. Ana! Processo de 6 a 9 anos. Pergunta válida? Sim, já te vou responder. Tenho um hijo de 9 anos, sou assistente Montessori, formada por AMI, estou formada para o ciclo de 3 a 6 anos. Ia começar um curso de 6 a 12, pero não ha podido ser. Pero bueno, será em novembro, se Deus quiser. E a mim me gusta muito a Montessori porque Montessori cambiou minha vida, não? Me atraído, me trouxe uma nova forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver o meu filho, de ver as crianças. Mudou completamente a minha forma de ver a vida e principalmente me trouxe pessoas maravilhosas. Então, esse é meu filho. Então, eu quis me formar. Eu primeiro comecei fazendo cursos de Montessori para famílias aqui em Madrid, cursos que ensinavam como usar os materiais. No começo eu achava isso uma loucura, não? Usar materiais Montessori com crianças em casa, se os materiais estão para a escola, não estão. Mas aí depois, quando eu fiz os cursos, eu entendi por que as pessoas ficavam loucas com os materiais, e realmente são maravilhosos. E no fim eu também resolvi usar os materiais com meu filho. E isso começou quando ele tinha mais ou menos 2 anos. Os materiais entraram quando ele tinha 4 anos. Hoje ele está com 9. E que mais? Ele vai numa escola tradicional, ele não vai numa escola Montessori. Mas nós complementamos com Montessori em casa aquilo que ele aprende na escola tradicional. E eu acho que ajuda bastante. Eu acho que, pelo menos para ser uma outra forma de aprender as mesmas coisas, sempre é válido. A parte que também eu sigo a forma Montessori de criar, de educar, que isso que eu acho que é o mais importante em casa. Despertar Montessori me perguntou o processo de 6 a 9 anos. Como que é o processo de 6 a 9 anos? Você quer dizer, eu acho que você quer saber como que acontece, como que é a transição. Eu acho que é isso que você quer dizer, né? Se não for, você me fala se eu estou entendendo errado. A transição
da criança de 5 aos 6, 7 anos, a transição de plano, ela acontece de uma forma muito nítida. Acontece mais ou menos aos 5 anos, 6 anos, cada criança tem um ritmo. O meu filho começou a dar sinais que estava mudando de plano quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos e meio, mais ou menos por aí. E você percebe que a criança está mudando de plano na hora que ela começa a te fazer perguntas que antes ela não te fazia. E são perguntas muito mais complexas, muito mais filosóficas, muito mais abstratas, perguntas até assim que eu diria mais filosóficas, mais científicas até, né? Eu percebi que o meu filho estava mudando de plano num dia que a gente estava indo para a escola. A gente passa por uma ponte, não é uma passarela, é por cima de uma avenida, e ele estava olhando assim para o horizonte, assim, durante muito tempo ele ficou olhando no horizonte. Eu fiquei assim, ué, por que ele está olhando tanto? E aí de repente ele virou para mim e falou assim: mamãe, para onde o sol vai quando a lua aparece? E aí eu fiquei chocada assim com a pergunta dele. Eu falei assim, nossa, como que ele pode perguntar uma coisa assim tão... Para onde o sol vai quando a lua aparece? Aí eu falei assim para ele assim, ele já sabia sobre fuso horário, já sabia que o sol quando está no hemisfério norte, não está no hemisfério sul, já sabia mais ou menos isso. E eu repeti isso para ele. Eu falei assim, como você sabe quando o sol está aqui, né? É noite no hemisfério sul, onde mora o avô Paco. O avô Paco é meu pai, que mora no Brasil. E quando ali é de dia, que é de noite. Então o sol ele vai mudando. E ele ficou assim, sim, eu sei. Eu falei assim, isso eu sei, mas para onde que ele vai? Né? E aí você percebe que o que ele quer é uma coisa assim mais detalhada, mais específica, né? E isso é muito bonito, quando eles começam a perguntar essas coisas. Ele também começou a se interessar pela morte, ainda por cima foi mais ou menos nessa época que morreu meu cachorro, e aí eu tive que explicar para ele o que era. Bom, ele já sabia o que era morte, mas explicar de uma forma mais completa, né? A respeito da morte. Porque, claro, ele ficou com aquela coisa na cabeça que morre e vai para o céu. Então você tem que explicar para a criança exatamente, né, o que significa ir para o céu, para nós que acreditamos, né? Explicamos que não é que vai exatamente para o céu, mas é que é a alma e tal. E você explica que é um sentido mais espiritual, né? E tem gente que tem medo de explicar essas coisas para criança. Eu acho isso uma bobagem tão grande, porque elas entendem perfeitamente. Meu filho entendeu perfeitamente. Quando morreu meu cachorro, eu expliquei exatamente o que estava acontecendo. Nós éramos muito ligados ao meu cachorro, porque ele foi com o meu primeiro filho e também foi o único irmão, praticamente, que o meu filho teve, né? Ele cresceu com ele desde bebê, então ele ficou muito triste quando morreu o cachorro. Mas eu acho que nós conseguimos acompanhar bem no processo dele de luto. Isso tudo eu conto no meu blog, né? Eu tenho um blog também, para quem não sabe. Tem um blog que se chama Nossos Momentos Montessori, tá em espanhol. Mas ali eu conto exatamente como que foi todo o processo, para explicar para ele, porque como o meu cachorro ele ficou muito doente, a gente decidiu que ia sacrificar, então deu tempo para preparar ele a respeito do que seria a eutanásia, como seria a morte depois. Outra coisa que também ajudou muito é que meu cachorro ele não foi cremado, meu cachorro ele foi enterrado, então também depois ele foi no cemitério de animais para ver o túmulo. Tudo isso ajuda muito no processo de luto da criança. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olá, saludos desde Chile. Olá, saludos. Lananda Hernández. Sabes de algum curso dando ensino a apresentar materiais online? Nanda, para aprender a utilizar materiais online em espanhol, eu te aconselho... Espera um pouquinho. Isa, por favor, menos ruído, vale?
um curso em espanhol sobre como apresentar materiais que te puedo aconsejar é o de Raiz Educativos. Vale, Raiz Educativos é o nome da página web. A persona que está por detrás é Sandra Valcarnera. Ele é guia Montessori. Ele creio que se acabou de formar agora mesmo por AMI como guia de taller, guia de 6 a 12 anos. E ela tem uma plataforma nessa página web onde ensina a utilizar materiais para niños de 3 a 6 e de 6 a 12. E no caso de los niños de 6 a 12, há um curso de matemáticas primária e também há um curso de gramática. Vale, de educação cósmica todavia não há, pero bueno, já com isso já dá para ser bastante coisa, vale? Na parte de matemáticas é mais para, como se diz, taller 1, não? Que seria, em inglês eles chamam Lower Elementary, não? Que é de 6 a 9 anos. É de Upper Elementary, de 9 a 12 anos, todavia não há material en esta página, pero bueno, já te ajuda muitíssimo, há muitos materiais, ela te explica muito bem, está tudo com vídeo. Logo, se depois tens alguma dúvida, sempre podes mandar um correio a Sandra ou participar de seu grupo em Facebook. Ele é uma pessoa maravilhosa que te ajuda muito, te vai sacar todas as dúvidas, vale? Se hablas inglês, há muitas páginas que ensinam também. E a mim me gusta muito de Cultivating Dharma, que é, se não me equivoco, de uma pareja de guias Montessori formados pela AMS. Eles fizeram como um álbum, não, de guias Montessori de 6 a 12 anos, que está completo, está online e é totalmente grátis, mas está totalmente em inglês, vale? Porque eles são americanos. E há muita coisa boa no Cultivating Dharma. A mim me gusta muito. Onde mais podes aprender? Também tem Keys of Universe, que eu queria muito fazer o curso dele, mas ao final não hice, por motivos de dinheiro. Mas também hablo muito bem do curso de Keys of Universe, vale? Também é de uma guia americana. Creio que ele está formada por AMI, se não me falha a memória, que é Jessica, se chama. E é um curso já muito antigo, tem muitos anos, muita gente habla dele em Facebook, em várias redes sociais vai ouvir falar sobre o Keys of Universe e hablam sempre muito bem. Também é completo, tem matemáticas, tem língua, tem educação cósmica, tem tudo. Pero como ao ser também de uma pessoa de Estados Unidos, está tudo em inglês, a parte de língua está voltada para ensinar a língua inglesa. Não. O grande problema dessas páginas, apesar de serem maravilhosas, é que, claro, ao estar tudo em inglês, está direcionado ao público de habla inglesa, não vais encontrar gramática para quem habla espanhol ou para quem habla português. Não, para as pessoas que hablam espanhol, eu indico sempre a página de Raiz Educativos, porque é ao menos a única que conosco que tem um curso de gramática em espanhol. E para português não conosco nada. Sinto muito. Esse que é o grande problema. Não, há muito pouca informação sobre Montessori de 6 a 12 anos na internet. Mas, bueno, estou aqui para tentar cambiar. A ver, que mais? Despertar Montessori. A curiosidade amplia, que incrível. Também envolve a nossa cultura. Sim, quando a criança ela vai crescendo, vai entrando no segundo plano de desenvolvimento, a curiosidade dela aumenta bastante, mas assim de uma forma muito acentuada. Eu, inclusive, tenho opinião de que Montessori para 6 a 12 anos é muito mais fácil do que para 3 a 6 anos. Pelo menos em casa. Não sei quanto a nível de escola, porque eu já trabalhei em escola Montessori, mas não trabalhei com crianças de 3 a 6. Eu trabalhei com crianças pequenininhas, de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com crianças de 3 a 6 anos, infelizmente. Então, eu não posso falar a nível de escola, mas a nível de casa, de Montessori em casa, de homeschooling, eu acho muito mais fácil você ensinar para uma criança de 6 a 12 anos do que para uma de 3 a 6, porque a curiosidade dela está
fervendo, está assim, nossa, está muito forte. Eles querem saber tudo, 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 tudo. Eles querem entender tudo. Eles querem entender como funciona o mundo, como funcionam as pessoas, como funciona a cultura. Tudo que você pode imaginar, eles vão encontrar uma forma de te perguntar. Quando você estiver na rua com ela, ou com ele, ou quando você estiver almoçando, qualquer oportunidade, quando você estiver com sua criança, vai sair uma pergunta. Sempre vai te trazer perguntas. E uma coisa também muito bonita da criança de 6 a 12 anos é que ela está com a imaginação totalmente em explosão, né? É o grande período sensível da criança de 6 a 12 anos é a imaginação. De todos os períodos sensíveis que acontecem nessa faixa etária, a imaginação é a mais forte delas, né? A Maria Montessori, ela diz que a imaginação é o período sensorial da criança de 6 a 12 anos. Se antes ela conhecia o mundo com as mãos, agora ela quer conhecer com a imaginação. E é muito forte isso, e é muito legal também. E por isso que acaba sendo mais fácil para você fazer homeschooling com ela, porque tudo acaba sendo uma forma de aprendizado, de ensinar. Você sempre vai encontrar uma forma de ensinar alguma coisa para ela que não precisa necessariamente passar por materiais Montessori, com livros ou sem livros. Se você tem algum conhecimento sobre o assunto, você pode simplesmente conversar com ela, e usando sempre da imaginação dela, né? Uma coisa que o Gabriel fala muito, e eu acho que realmente ele tem toda a razão. A gente não tem que ficar só presa nas 5 grandes lições. A gente tem que trazer as 5 grandes lições para a nossa vida. Não precisa só falar da lição do Deus sem manos, do surgimento da vida na Terra, do surgimento dos primeiros seres vivos, do surgimento do homem. Não precisa só ficar presa nessas 5 lições, porque tudo no dia a dia você vai encontrar uma forma de fazer uma grande lição. Sempre vai surgir oportunidades, né? Então sempre vai, que nem agora então com essa história do coronavírus, nossa senhora, o coronavírus para mim é uma grande oportunidade para as crianças aprenderem. Assim, pelo menos as crianças de 6 a 12, bom, de todas, né? Mas no caso das 6 a 12 anos é uma grande oportunidade para elas aprenderem sobre o que é um vírus, como que é o ciclo de vida do vírus, como que é exatamente o vírus, mostrar fotos de vírus, levar a criança para um microscópio. Talvez você não vai conseguir mostrar para ela um vírus, mas você pode conseguir mostrar para ela uma bactéria, que não é exatamente a mesma coisa, mas também é um organismo muito pequenininho. Explicar depois, você pode mostrar fotos para ela de vírus, você pode mostrar vídeos, mas também ir conversando sobre o que é o vírus. Não só o vírus do coronavírus, os vírus em geral, não? E depois chegar também para explicar o caso do coronavírus em concreto. Outro dia eu li um post de um blog de uma guia, que agora eu não me lembro o nome dela, mas ela fez um post muito legal sobre como explicar para as crianças sobre o coronavírus, usando bolinhas verdes, uma bolinha verde com uma bolinha vermelha, como era a pessoa infectada. E aí ela colocava várias bolinhas verdes ao redor, que são as pessoas que não estão infectadas. E aí ela vai mostrando como essas bolinhas verdes vão ficando cada vez mais vermelhas por causa do contato entre elas. É muito bacana. Isso eu coloquei no meu Facebook. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muitas graças, me encanta tu blog. Muitas graças a ti, Nanda. Na sala 3 a 6 anos também conecta as áreas. Vejo muita lógica em, por exemplo, trabalhar em vida prática uma receita com canela. Na área sensorial, o cheiro, a textura, conhecimento do mundo, mas de onde veio, a região, medicina e assim segue. Sim, sim, claro. Claro. Sim, eu acho que realmente dá para eles já começarem a fazer uma ligação, né? Quando eles são pequenos, quando eles têm 3 a 6 anos, fazendo realmente as atividades de vida prática, que quando você mostra para elas comida, ou flores, ou qualquer coisa que tenha um cheiro, ervas também, para já irem associando, porque o cheiro, o olfato, né, o sentido do olfato é um dos sentidos mais fortes que estão ligados com a memória. Então, primeiro a criança ela passa por essas experiências, né, de ligar o que é o olfato, o cheiro da menta, o cheiro da canela, o cheiro do chocolate, o cheiro da chuva, o cheiro
de várias coisas. Primeiro você ensina para ela, né? Isso é cheiro de chuva, isso é cheiro de menta e tal. E aquilo vai ficar guardado. Aquilo fica guardado em algum lugar lá dentro, fica guardado. Quando ela já for maior, quando ela passar dos 6, 12 anos, isso vai sair. É impressionante, assim, como sai tudo que ela absorveu durante a primeira etapa até os 6 anos, né? A etapa de mente absorvente. Aí depois, quando ela já está na mente razonadora, tudo aquilo sai. E aí ela começa a fazer associações, a utilizar toda essa experiência passada para o campo da imaginação. É muito bonito. Deixa eu ver aqui mais. Então, educação cósmica. Educação cósmica eu adoro. Despertar Montessori me está perguntando sobre educação cósmica. Bueno, eu sou uma pessoa apaixonada totalmente pela educação cósmica. Eu acho que é a parte mais bonita de toda a educação Montessori, apesar que a educação Montessori inteira ela é linda. Tem muitas coisas que eu gosto. Bom, eu gosto de tudo. Mas eu acho que a educação cósmica é a parte mais bonita de todas, de Montessori, porque ensina a criança o que é o mundo exatamente, né? Ensina a criança a amar o planeta Terra, a amar os animais, a amar as pessoas, a não ter nenhuma discriminação, né? Amar todas as coisas pelo que elas são, exatamente como elas são, porque todas elas têm uma função no mundo, né? Uma função, todas elas têm uma razão para existir. E aí, isso para mim é a coisa mais bonita de todas de Montessori, né? Como ela ensina a criança a amar. A amar o mundo, né? É a própria educação para a paz. É exatamente isso, né? Você entender que o ferro que corre no sangue do teu corpo veio do espaço. Isso é uma coisa muito louca. Assim, sabe? Eu descobri que o ferro tinha vindo no espaço justamente fazendo um curso, um pequeno curso de educação cósmica com uma guia mexicana aqui em Madrid. Fiz um curso assim muito rápido de um fim de semana. E foi durante esse curso que eu descobri que o ferro que a gente tem no sangue veio do espaço. Eu não sabia. E eu fiquei besta. Eu falei, nossa, como pode ser? Então, se eu sou uma pessoa adulta e pensei nisso, imagina uma criança, né? É muito bacana. E logo você entende que todo o processo que a Terra passou durante tantos e tantos e tantos anos, na verdade é um ato de amor, né? Isso é muito bonito. É muito bonito. Tudo que os primeiros homens, hominídeos, né? Os primeiros homo sapiens, todas as experiências que eles viveram, tudo que eles conseguiram acumular de conhecimento, a gente deve a eles, né? Tem uma vez eu li, acho que foi numa dessas páginas que eu sigo em Facebook, colocaram um trecho foi de uma carta? Não, acho que não foi uma carta, acho que foi um depoimento do Mário Montessori Júnior. Sim, exatamente. Acho que foi um depoimento do Mário Montessori Júnior, que perguntaram para ele qual era a recordação que ele tinha da avó dele. E ele falou que a recordação que ele tinha da avó dele era descascando batatas. Que dizia que quando ela descascava batatas, teve uma vez que ela falava assim, eu fico pensando quem foi o primeiro homem que descobriu que era uma batata? Qual foi o primeiro homem que descobriu que a batata era um alimento que servia para tantas coisas, né? Assim, hoje em dia nós comemos batata graças a esse primeiro homem. Eu achei isso tão lindo. Eu falei, nossa, a gente nunca para pensar nisso, né? Quem foi o primeiro homem que experimentou uma batata? E como que a gente deve a ele, né? Nunca ninguém parou para pensar nisso. Deixa eu ver. Obrigada a você, Sheila. Foi um prazer muito grande ter tido você aqui. Olá! Quem está aqui também? Tu guia Montessori. Olá, que tal? É um prazer ter-te aqui. A ver que mais.
Pues nada, estou aqui esperando vuestras perguntas. Podem ser em português, em espanhol, aqui estamos. Espero que não haja nenhum problema para que esteja contestando em 2 idiomas, vale? Ah, imagina, Sheila, gratidão toda minha. Ah, ah, ah. Agora não tem ninguém. Pois nada, vamos esperar se alguém aqui aparece. Mientras tanto, vou beber água. Me pica todo, tío. ¿Qué haces? No, voy a jugar a una cosa. ¿A qué? A un trap, pero con pistolas, con espadas. ¿Por qué te gustan tanto las pistolas? No sé. Yo qué sé. Bueno, vamos a esperar aquí un poquito a ver si aparece alguien. A ver qué puedes contarme. ¿Cómo estás levando aí o confinamento? Eu estou levando bem. Hubo um dia que estava um pouco para abaixo, tuve um pequeno bajón, pero já lo superei. Já estou bem outra vez. Não estou passando mal com o confinamento, porque sou uma pessoa assim muito caseira. É tudo ao revés, a mim me está encantando. Porque assim podemos estar mais em família, estamos mais juntos, estamos mais tranquilos, meu marido e eu, podemos falar mais, estamos falando mais com Nisa, estamos passando por uns dias muito bonitos, eu creio. Assim, o coronavírus ele traz muita desgraça, mas também creio que traz uma oportunidade muito bonita se sabemos aproveitar. ¿No? De conexión con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nosotros mismos, también es muy importante. Ah, nadie va a entrar. Hola, Ángela. Bem-vinda. Aqui estamos esperando ver se alguém se manifesta. Natália Câmara, hola, buenas noches. Hoy en Montessori Live es para dudas y respuestas, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre Montessori o sobre disciplina positiva o sobre crianza, aquí estamos, ¿vale? Puede ser la pregunta que tú quieras y yo lo voy aquí a contestar lo mejor que pueda. Hola, Ángela. O si solo queréis hablar, si solo queréis desahogar, hablar sobre el confinamiento, el coronavirus también. Aquí estamos también para eso, ¿vale? Para dar un poco de aliento, de compañía, para esos días que están siendo tan complicados, ¿no?
1.300. Este coche está bien. Y todo bien. Emília! Boa noite, Emília. Ou boa tarde, né? Aí no Brasil é boa tarde. Y esto se maneja bien. Ahí. Dios, ¿alguien sabe cómo se maneja esto? Creo que yo sé. ¿En serio? Como eu estava aqui explicando, hoje o nosso Montessori Live é para perguntas e respostas, certo? Se tiver alguma dúvida de Montessori, ou de disciplina positiva, de maternagem, qualquer coisa desse estilo, aqui, 18h39. Ah, legal. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar e vou fazer aqui o máximo para poder te responder. Tá certo? 7, 8. A ver, la última normal. No. ¿Qué le pasa? Pero no. O los terminados com 3 ou tem que haver aí 3 nuevos. O que fazer quando a criança está muito ligada nas telas? Então, na minha opinião, quando uma criança está muito ligada nas telas é porque você tem que observar para ver o que é que ela está buscando com essas telas, né? Se o que ela está buscando é companhia, porque às vezes pode ser, né? No caso de, por exemplo, canais de YouTube de crianças, né? Que as crianças são o próprio YouTuber, né? Não sei se no Brasil isso existe, acredito que sim. Aqui na Espanha existe, pelo menos, canais de YouTube que são de crianças, né? Os pais que cuidam da parte técnica e tal, mas quem está dando a cara é a criança, né? E aí ficam brincando, ficam fazendo aventuras, né? Então, geralmente as crianças gostam muito desses tipos de canais. Por quê? Geralmente são crianças que não têm amigos, ou que até têm amigos, mas não têm disponibilidade de estar com essas crianças durante o seu dia a dia, só vê na escola. Então, o que ela geralmente ela está querendo suprir uma necessidade vendo tanto esses canais, né? Geralmente é necessidade de companhia, necessidade de ter amigos, necessidade de ter relação social, que o canal de YouTube acaba suprindo, entre aspas, né? Porque, claro, é uma coisa totalmente virtual, mas a criança cria a ilusão de que aquilo é real, né? É um pouco como acontece com a gente também quando fica muito ligada com redes sociais. Isso também aconteceu muito comigo quando eu cheguei aqui na Espanha. Teve uma época que eu fiquei muito viciada em redes sociais porque eu sentia muita falta de conversar com pessoas e para mim as pessoas que estavam no extinto Orkut eram os meus grandes amigos e de fato era, mas né, você já entende. Então, o que você tem que fazer quando a criança está muito presa nas telas? Você tem que tentar descobrir o que é que está levando ela a ficar presa nessas telas, o que é a necessidade que está suprindo, né? É necessidade de amigos, é necessidade de contato social, é necessidade... Geralmente é isso. Mas você tem que tentar... E uma vez que você encontra essa necessidade, pois então suprir essa necessidade de outra forma. Se é possível com amiguinhos, com primos, etc. Mas se você não tem essa possibilidade, então o que eu, pelo menos, tento fazer é sempre tentar aumentar a conexão, né, com o teu filho. Então você
pode começar, por exemplo, com vida prática na cozinha, pedindo para te ajudar a fazer comida ou arrumar alguma coisa. Sempre as atividades de vida prática, elas são muito boas para aumentar a conexão entre pais e filhos. São muito úteis para isso, né? Pelo menos com meu filho funciona maravilhoso, assim. Quando o meu marido ele vai fazer comida, ele sempre quer estar por perto, ele sempre quer ajudar, e aí é nessas horas que eles conversam e tudo. A vida prática ela é muito boa para isso. Então, o que eu sugeriria seria isso, mas não forçar ele a fazer comida com você. Porque se você for forçar, não vai funcionar. 5 anos e 6 meses. Certo. Essa idade tá boa ainda. Você vai ver quando ele for maior, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ainda tá legal. Não digo você a forçar, porque forçar não vai adiantar nada. O que você tem que fazer é simplesmente fazer, assim, sabe? E mostrando que você tá lá fazendo, e picando, e não sei o quê, né? E aí você fala assim, olha, se você vê que não está funcionando só mostrar assim sutilmente, você pode até tentar dar uma pequena forçadinha, assim, tipo, por exemplo, olha, eu tô aqui picando o alho e olha que cheiro que o alho solta, né? E você ensinar para ele que quando você tá picando o alho, solta o cheiro do alho, né? Eu, pelo menos, gosto do cheiro de alho. Tem gente que não gosta, mas eu acho um cheiro delicioso. Me lembra muito a minha mãe e tudo isso. Então, você vai mostrando essas coisas e a criança acaba sentindo que ela está sendo convidada, né? Você não pode forçar ela a fazer uma coisa, porque ela vai perceber que você está forçando e aí ela não vai querer fazer. Você tem que convidar, né? Mais ou menos como fazem as guias Montessori também. Quando elas vão apresentar um material, elas convidam, né, a criança para fazer a apresentação. Então, mais ou menos é a mesma coisa que você vai fazer em casa. Você vai convidar. Você gosta também, bacana. Você vai convidar ela a participar com você. E aí, quando você vê, ele já vai estar perto, já vai estar do seu lado, sem você falar nada. Já vai estar do seu lado, assim, olhando, falando o que você está fazendo, como que é, não sei o quê. E aí você vai mostrando. E aí você vai ver que com o passar do tempo, ele sempre vai querer participar dessas coisas com você. E vai querer conhecer mais coisas, vai querer aprender a fazer mais coisas e aos poucos vai deixando as telas, né? Pelo menos essa é a dinâmica, né? Às vezes demora, às vezes ele vai haver dias que vai querer mais tela e mais dias que vai querer estar com você. Isso é assim, né? É aquela história que o Gabriel sempre fala, né? Tem dias que a criança tá assim, tem dias que ela tá assim, tem dias que tá assim, tem dias que tá assim. A gente tem que mais ou menos ir acompanhando o ritmo, né? Se você vê que tá muito, 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 muito forte o uso das telas, assim, tem gente que não é dessa opinião. Eu sim sou dessa opinião. Se o uso tá muito, muito, muito intenso, eu retiro. Eu escondo. Eu sei que isso pode não ser muito respeituoso, vamos dizer assim, mas tem vezes que é necessário, porque às vezes se você nota que a criança já está ficando muito nervosa, muito ansiosa, muito estimulada, não tem outro jeito, né? O único problema é que agora ele tem 5 anos, mas quando ele tiver mais ou menos a idade do meu filho, ele já vai saber usar outros dispositivos e não vai adiantar nada você, tipo, por exemplo, esconder a tablet, porque ele já vai saber ligar o computador. Sabe, assim, vai acabar encontrando outras formas. No caso do meu filho, pelo menos é assim, não adianta nada esconder a tablet, porque ele já sabe usar o computador. Então, ele liga o computador e faz o que ele quer no computador. Então, assim, por isso que só ficar escondendo também não adianta. Adianta, sim, no primeiro momento, quando a coisa está muito forte, você não sabe o que fazer. Então, funciona num momento muito específico, mas não vai te solucionar o problema, né? Mais ou menos como a história do castigo, que não te ensina nada. Então, como vai chegar um momento que ele mesmo vai acabar se virando para usar a tela, então, o que eu te aconselho, ainda mais agora que ele tem 5 anos, é ir sempre dando oportunidades para fazer vida prática, para fazer coisas com você, né? Não precisa também ser tudo cozinhar e limpar. Você também pode, por exemplo, não sei se você gosta, por exemplo, de costurar.
de fazer tricô, de fazer bordado. Mais ou menos nessa idade também eles começam a achar legal essas coisas. Você também pode ensinar a fazer alguns pontos bem simples, bem simplesinhos, assim, para que ele vá aprendendo. Que mais? Se você tiver cachorro, gato, e explicando também como cuidar do animal, que isso também eles adoram, essas coisinhas. E se, por exemplo, se você gosta de jogos de mesa, aqui na minha casa a gente gosta muito de jogos de mesa e é maravilhoso para aumentar a conexão com a família. Funciona muito bem os jogos de mesa. Nós já temos até uma pequena coleção de jogos aqui, que é sempre, a gente faz em 3. E primeiro que ele não vai estar usando telas, segundo, vai estar brincando e exercitando a cabeça, as mãos, vai estar exercitando um montão de funções sem estar com uma tela na frente. E ainda por cima vai estar aumentando a conexão com o pai, com a mãe, pai e mãe entre si. Isso é muito bacana. Eu adoro jogos de mesa por isso. Qualquer jogo de mesa, tá? Assim, que seja a propriedade dele, lógico. Se pode ser damas, pode ser cartas de baralho, pode ser xadrez, se vocês gostam de xadrez. O problema é que o xadrez, a damas é mais para 2 pessoas, né? Mas se você achar algum outro jogo comercial mesmo, que pode valer também para colocar mais pessoas participando, melhor ainda. Né? Essa ideia, assim, eu gostava muito do detetive. Uma coisa também que as crianças gostam muito de brincar de stop. Stop é muito bom. Eles acham muito bacana. Se o seu filho, não sei se ele já sabe escrever, mas no momento que ele já souber escrever, dá para fazer também para brincar de stop. Essas coisinhas que acabam aumentando a nossa conexão familiar, né? Porque na verdade, por que a criança ela recorre tanto às telas? Porque não tem conexão, né? Sempre é uma falha. As carinhas foram por engano. Não tem problema, Emília. O que é? É sempre um problema de conexão, né? Se você tem a conexão firme, ela não vai recorrer à tela. Ou até pode ser que ela use, mas não vai ser uma coisa assim tão forte, por tanto tempo, né? Que mais? Baob Montessori School lá. Alejandria 1975 lá. Conexão tá caindo. Ai. Pior que não sei como resolver. Aqui. Aqui pra mim tá bem. Eu não sei como pode fazer pra aumentar, não. Que hora é esse? Papi. Temos todavia 15 minutos. É a sua conexão que tá falhando. Que pena. Temos 15 minutos ainda. Se você tiver alguma outra pergunta, pode fazer. Quer aparecer? Vale. Mira, alguém quer aparecer aqui. Bem. Aqui. Ai, cuidado. Movi. Aqui. Fala, hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mira, hay 2 pessoas aqui agora. 3. 3, então. Entrou uma terceira. Vamos ver quem entrou. Bueno. Buenas noches. Boa noite. Tem gente do Brasil e tem gente da Espanha. Assim, olha.
Pues nada. A ver si nadie más tiene pregunta. No. Cuidado com o fio. Ai, se lo paro. Quer falar alguma coisa? No sé. Não sabe? Fala, como você se chama? Ethan, Quantos anos você tem? 9. E o que você gosta? ¿Pero cuál? Bom, de coisas assim, do que você mais gosta? De dinossauros? Ujú. De dinossauros. Que mais? También Do que você mais gosta de brincar? de dinosaurios. De dinossauros. Não é de Lego? No, también un poquito de Lego. Ah, um pouco. O que você tá achando do confinamento, do coronavírus? ¿Vos quedarme en casa? Que estás em casa, sim, pero ¿te gusta estar em casa? Sí. Sí, ¿te gusta? ¿Te aburres? Un poco. Um pouco. A veces te aburres. Sí, pero poquitas veces. Pouquitas vezes, vale. Solo hay 4 personas. Ah, aqui, pera. Onde encontra ideia de atividade de vida prática para crianças a partir de 6 anos? Tem no meu blog mesmo, tá? No Nossos Momentos Montessori, eu escrevi um post agora justamente sobre isso para sugestões de atividades durante o confinamento do coronavírus. Tem uma parte que eu falo sobre... Ai, pera um pouquinho, Isa. Tem uma parte que fala sobre atividades de vida prática com crianças de 6 anos ou mais. Mas é praticamente assim tudo. Assim, desde que você veja que seu filho está preparado já para fazer. Assim, arruma a cama de uma forma melhor do que só colocando a manta por cima. É verdade que a situação da Espanha está parecida com a da Itália? Tá parecida assim. A Itália está pior, mas eu acho que dentro de poucos dias vamos estar igual a eles. Porque tudo que está acontecendo na Itália está acontecendo... Ai, Isa! Porque tudo que acontece na Itália acaba acontecendo aqui também. Então, eu acho que mais para frente vamos estar igualzinho a eles. E não vai demorar muito. Então, sobre atividades de vida prática para crianças de 6 anos, é praticamente tudo, mas dentro de um bom senso, né? De você ver do que seu filho já está capaz de fazer. Pode passar aspirador, pode tirar pó, pode lavar louça, inclusive limpar o banheiro. Com uma criança de 5 anos, talvez ainda não dê para fazer tantas coisas. Mas com 5 anos ele já pode estender roupa, se você tiver um varal baixinho, não muito baixo, né? Mais ou menos baixo. Pode ajudar a secar a louça, a lavar louça, pode te ajudar a colocar mesa. Bom, ajudar é uma forma de falar, né? A gente sabe que não é bem assim. Colocar mesa, pode dobrar a roupa seca, guardar a roupa na gaveta. Ele já pode arrumar a cama, talvez não vai arrumar a cama de uma forma perfeita, mas tudo bem, esse é parte do processo. Você permite ele limpar, arrumar a cama como ele consegue arrumar, e mais para frente ele vai acabar conseguindo arrumar melhor. É muito triste a questão do coronavírus, sim. Muito, muito triste mesmo. Tem muita gente morrendo. O pior de tudo é que as pessoas morrem e a família não pode se despedir. Isso para mim é uma coisa... Acho que é uma das piores coisas, assim, do coronavírus. Porque as pessoas morrem sozinhas no hospital.
talvez nem com uma companhia de um enfermeiro ou de um médico, porque estão todos super ocupados. Eles morrem sozinhos, sem ter ninguém, e depois a família não pode velar o corpo, não pode fazer funeral, né? Não se despede, né, da pessoa querida. Isso para mim é a coisa mais triste dessa doença. Eu acho, pelo menos, que é muito triste você é, não poder se despedir do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Como a minha mãe, quando ela morreu, eu não pude me despedir dela porque eu estava aqui na Espanha, e eu posso dizer que é muito duro quando você não pode se despedir da pessoa que você ama. Simplesmente vem alguém e te fala, olha, morreu, tá? Assim, né? E você não consegue processar bem a perda, né? Isso é muito chato. Não tem problema, eu sabia que era sem querer. Outro dia eu li no jornal uma história de uma moça que ela falou que em 15 dias ela perdeu o pai e a mãe. Né? A mãe morreu porque tinha um problema de coração e morreu na cirurgia e tal, ainda não tinha acontecido o estado de alarma. E o pai, como o pai ia visitar a mãe que estava hospitalizada por causa desse problema, ele acabou pegando o vírus no hospital. E praticamente uma semana depois o pai também morreu. É muito triste isso, sabe? Uma pessoa perder o pai e a mãe esses 15 dias. Você ainda está processando a dor da perda da tua mãe e perde o pai também. Essas coisas são muito tristes mesmo. É, mas também tem uma coisa bonita, né, do vírus, assim, que a gente está vendo aqui, que é a solidariedade das pessoas, né? Você está vendo muita solidariedade, muita preocupação com os mais fracos, com os mais com pessoas que não têm condições, né? Com pessoas que não têm família, tá indo a polícia na casa dessas pessoas que não têm família, que vivem sozinhas, para ver se precisam de ajuda, se precisam de comida, de qualquer coisa. As pessoas que vivem na rua estão sendo recolhidas em albergues, e os albergues agora já estão lotados, então estão construindo albergues improvisados em tipo ginásios de esportes e coisas assim, espaços grandes, estão colocando camas para essas pessoas. Tem essa parte, né? Tem uma parte muito triste do vírus, muito dura, e também tem uma parte bonita de solidariedade, de união, que eu espero que continue depois que o vírus passar, né? Porque é isso que eu fico pensando às vezes, assim, será que isso tudo vai continuar depois que isso tudo passar? Ou será que novamente nós vamos ficar só olhando para a tela do celular, né? Eu espero que a lição que o coronavírus está querendo dar para a gente, que nós realmente aprendamos, né? É isso que eu espero, porque senão não vai ter valido de nada, né? Tudo isso que nós estamos passando. Sim, eu também espero que passe logo, se Deus quiser. Tem que passar, né? Na China a coisa parece que já está começando a melhorar, depois de mais ou menos 2 meses. Então, esperamos que para daqui a um mês, mais ou menos, pelo menos não esteja tão forte como está agora, né? A única coisa que a gente pode fazer é rezar e torcer. Felizmente é assim. Y un montón de gente. Tem um montão de gente, né? Só quantas pessoas falaram? Um montão de gente. Oi? Quê? Quem mais? Ahí pueden haber como 30 personas, ¿no? Agora tem 3 ao vivo. Vamos ver. Por lo menos, que siempre se está colgando en 2.
Um ótimo restante de noite para você e seu filho. Obrigada, Emília. Igualmente para você e para toda a sua família. Por nada, vamos esperar um pouquinho para ver se alguém fala mais alguma coisa. Tudo bem, obrigada por ter passado por aqui. Valeu muito. Vamos ver se alguém mais fala alguma coisa, senão nós vamos dar por completado. Não. Sim. Sim, porque já vai terminar o tempo. Hombre, ¿qué hora es, tío? Obrigada a você, imagina. Y no hay nada. Uy, que se ha caído. ¿Ya se acaba el tiempo? Pues vai acabar daqui a pouco. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Não sei, pergunta a papi que hora é. ¡Papi! ¿Qué hora es? Não entendi, não escutou. Las 11:05. 11h05? Então vai acabar daqui a pouquinho mesmo. Uy, qué tarda esto. Se alguém tem alguma pergunta para hacer sobre Oye, antes te Montessori, colocaba aquí uno. que solo tenemos 5 minutos. Se queréis decir algo, ¿Qué hay? Educar-nos para Viver está dizendo, vai aprender brasileiro. Pois sim, mira. Mas uma oportunidade que Montessori te está brindando, mira. Aumentar o conhecimento de idiomas. Graças a ti. Ya. Bro. Pois nada, já que não entra nada mais, vou dar por encerrado a Montessori Live, que já dentro de pouco o Instagram nos vai cortar. Pois muitíssimas graças a todas que habéis estado, vale? Aunque haya sido por um ratito, me habéis hecho mucha ilusión. E estaremos aqui semana que vem. E nada, só posso dar muitas graças, muito obrigada a todo mundo que participou. Foi um prazer muito grande, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E nada, e a seguir aqui mais uma semana em nossa casita, que não se pode sair, temos que estar em casa por el bem de todos, vale? É duro, pero vai passar. Esse vírus vai passar e já he dicho, o vírus ha venido para ensinar-nos muitas coisas. Não se sabe. Ele ha venido para ensinar-nos, então temos que aprender com ele, vale? E logo, dentro de pouco, já estaremos todos unidos também, já veremos. Já verás como vai passar rápido. Muchísimas gracias, buenas noches. Um beijo. Adiós. Adiós.